Ora, muito boa tarde a todos. Eu sou eleito na Assembleia de Freguesia de Barão de São Miguel, que é uma freguesia muito pequenina do concelho de Vila do Bispo, mas como se costuma dizer, estou lá para empréstimo, não é? Pronto, nós tínhamos lá um eleito, sou o único eleito do concelho e faço, enfim, um pouco de trabalho, mas vou lá às Assembleias de Freguesia, digo alguma coisa, mas não é nessa qualidade que eu venho aqui falar. Eu queria fazer uma intervenção mais generalista, correndo o risco, pronto, também de haver aqui uma ou outra repetição, mas os camaradas também saberão compreender isso. Pronto, eu começaria por dizer que, nos tempos em que vivemos, o capitalismo evidencia as suas contradições, a sua natureza exploradora, opressora, agressiva e predadora. Confirma-se a incapacidade do capitalismo para responder aos principais problemas da humanidade, o que tem vindo a traduzir-se num crescente agravamento da exploração, das desigualdades e injustiças e numa rápida acumulação e concentração de capital nas mãos das multinacionais. Uma ofensiva que se desenvolve com o ataque aos direitos, à democracia e à soberania, com a promoção da ingerência, da desestabilização e da agressão. Só uma parte, não sei se ouviram hoje, condenaram o Hamas por atacar Israel e então foi um pandemónio, mas quando é o contrário não se ouve falar em nada. Né? E então, é uma coisa impressionante. Intensifica-se o ataque à liberdade. Eu não estou a dizer que concordo com o ataque do Hamas, mas é a diferença de tratamento, não é? Intensifica-se o ataque a liberdades e a direitos, a falsificação, a discriminação, a manipulação, a mentira, a censura da informação, a reescrita da história, visando a impor um pensamento único e vulgarizar concepções reacionárias e fascisantes para atacar a democracia. Portugal é fortemente afetado por desenvolvimentos negativos no plano internacional, uma situação que é inseparável de décadas de governo PS, PSD e CDS, comprometidos com o grande capital, que empurraram Portugal por uma crise prolongada, com estagnação económica, aumento da exploração dos trabalhadores e fortes impactos negativos em termos sociais, na participação política, na vida cultural, no plano ambiental, na dependência externa, na soberania e no próprio regime democrático. Em consequência desse domínio, o país ficou mais dependente, com maiores desigualdades sociais e territoriais, mais vulnerável e manteve, quando não viu agravarem-se, os seus déficits estruturais nos planos produtivo e energético, tecnológico e demográfico. A alteração da correlação de forças no plano político e institucional, com a obtenção de uma maioria absoluta do PS, acompanhada da diminuição da expressão eleitoral com a redução da representação parlamentar da CDU, alcançada na base de uma operação de chantagem e mistificação que visou criar as condições para romper com um percurso, embora limitado, de defesa, reposição e conquista de direitos, concretizada nos últimos anos pela luta dos trabalhadores e das populações e por iniciativa do PCP e do PEV. Ao mesmo tempo que se intensificam os ataques aos direitos e salários dos trabalhadores, às pensões, aos serviços e funções sociais do Estado, a empresas públicas estratégicas ou ao investimento público, invocando designadamente a prioridade à redução do déficit e da dívida, anunciam-se e preparam-se novas vagas dessa ofensiva a partir de imposições externas e das forças que em Portugal promovem a política de direita. Tais desenvolvimentos colocam aos trabalhadores e ao povo português, aos democratas e patriotas e à CDU, a necessidade de compreensão e denúncia dos perigos que envolvem os planos e objetivos do capital e, tendo presente a relação de forças em que este confronto de classe se desenvolve, a definição de prioridades quanto às tarefas, às reivindicações e a lutas nos tempos mais próximos. A atual situação reclama a afirmação de uma política alternativa que confronta a política de direita. Uma política alternativa e de esquerda que defenda os interesses dos trabalhadores e do povo e que importa afirmar, desenvolver e aprofundar. Uma política que promova o aumento dos salários e das pensões, valorize e reforce os direitos dos trabalhadores, as funções sociais do Estado e os serviços públicos. As condições de vida da generalidade dos trabalhadores, em particular da administração local e regional, bem como os pensionistas, reformados e as suas famílias, agravaram-se em especial desde 2022, com a escalada brutal da taxa da inflação que registrou os valores mais altos desde 1992. A este quadro soma-se a precariedade laboral, sobretudo entre os mais jovens e os imigrantes, a falta de condições de trabalho dignas e de atratividade para o desempenho de funções na administração pública. Neste quadro difícil, o Governo, com a conivência dos partidos da direita, não só não responde aos problemas estruturais que o país enfrenta, adotando medidas muito insuficientes para resolver as dificuldades do dia-a-dia, como deixa intocáveis os lucros dos principais grupos económicos e financeiros, não revertendo a brutal transferência de rendimentos do trabalho para o capital, assim como não resolve o agravamento das desigualdades, nem impede a especulação a que se assiste. A situação atual exige medidas imediatas para aumentar os salários e pensões, travar a especulação, a degradação das condições de vida e a exploração, proteger e reforçar os serviços públicos e as funções sociais do Estado, indissociáveis da qualidade de vida das populações.
É preciso responder à necessidade premente de combater o empobrecimento, agitar e lutar por condições de vida e trabalho dignas, defender o poder local democrático e os serviços públicos, por uma descentralização que sirva realmente o país e as populações, bem como por uma via de uma efetiva política integrada, desenvolvimento regional, como forma de corrigir as assimetrias regionais e as desigualdades sociais, retirar do atraso as regiões do interior e elevar o nível de vida das populações. É por isso urgente edificar quem trabalha e produz a riqueza e reforçar o investimento nos serviços públicos, nas funções sociais do Estado, para assegurar a todos o direito à saúde, à educação, à habitação, à proteção social, à água, ao saneamento, à cultura, à segurança, à mobilidade, entre outros. Este é o caminho para o país progredir com justiça social, soberania e paz, um rumo indissociável dos valores de Abril, cujo 50º aniversário da Revolução se assinalará no próximo ano. Camaradas e amigos, a administração local representava, em 31 de dezembro de 2022, 17,7% do emprego no setor da administração pública, com 131.654 trabalhadores. Sendo os municípios a grande força motriz da administração local, é de salientar que, face a 2018, a sua representação no emprego do setor sofre uma quebra de 2,2 pontos percentuais, o que contrasta com o aumento do peso das freguesias, com mais de 5 pontos percentuais. Se numa primeira fase, de 2015, este aumento do peso das freguesias estará ligado ao processo de extinção e agregação de freguesias, a partir de 18-19, verifica-se apenas o crescimento daquelas, o que não deve ser dissociado do processo de transferência de competências, sobretudo municipais, para as freguesias. Ainda em relação às freguesias, dizer que nas 3.091 freguesias existentes laboram 15.413 trabalhadores. Se só no plano dos municípios, freguesias e serviços municipalizados, o setor da administração local conta com 166.026 trabalhadores. Vivemos num longo período, entre 2010 e 2021, de congelamentos da estagnação salarial na administração pública e, em particular, na administração local, que conduziu uma quebra real dos salários da globalidade desses trabalhadores de cerca de 10%. Com uma grande margem de rigor, podemos afirmar que os trabalhadores da administração local irão, nestes 2 últimos anos de 22 e 23, sofrer em média uma quebra real do seu salário de 6%. A aplicação da opção gestionária, cujo ciclo avaliativo terminou em 22 e tem de aplicação em 23 e ou 24, e que depende exclusivamente de iniciativa dos presidentes de Câmara e dos executivos nas freguesias, com a devida cobertura orçamental, pode, de alguma forma, atenuar a quebra do poder de compra dos trabalhadores, sendo também uma forma de os valorizar profissionalmente, uma vez que, a não ser aplicada, o atual regime de progressões só permite que a esmagadora maioria dos trabalhadores mude de posição remuneratória de 10 em 10 anos, originando que trabalhadores das mais diversas profissões, inclusive altamente qualificadas, ainda continuem a oferir o salário mínimo na administração pública. A reivindicação das condições de trabalho passa também pela valorização dos trabalhadores, qualificando-os o mais possível para o desempenho das funções de que estão incumbidos, ligadas à prestação dos serviços públicos essenciais para as populações. O poder local democrático é uma das mais importantes conquistas da Revolução de Abril de 74. A importância do poder local é inquestionável e o seu papel insubstituível na resolução de problemas concretos das populações e a sua contribuição decisiva para os progressos verificados nas regiões e, consequentemente, no país. Este facto, caso não houvesse outros exemplos, ficou mais uma vez evidente no combate à pandemia, sendo inaceitável que o Governo não tenha regularizado na totalidade as despesas realizadas pelas autarquias, considerando que estas intervieram muito para além do que eram as suas competências, a ação que é inseparável da proximidade, do conhecimento dos problemas e da coragem e empenho dos trabalhadores que souberam estar à altura das suas responsabilidades perante os enormes desafios colocados, apesar da desvalorização salarial e distribuição das carreiras ocorridas nos últimos anos. Mas a história do poder local, cujo edifício constitucional continua por cumprir, com a instituição das regiões administrativas, como afirmou a Associação Nacional de Municípios no seu 25º Congresso, tem sido balizada pelo comportamento do poder central em relação a uma palavra-chave: autonomia. A recuperação de parcelas da autonomia local alcançada nos últimos anos contrasta com opções contrárias do Governo apoiadas pela direita, salientando-se o processo de transferência de competências que agrava as dificuldades financeiras, o condicionamento da reposição das freguesias extintas contra a vontade das populações com a imposição de critérios restritivos, sendo que até 21 de dezembro do ano passado deveriam entrar no Parlamento 163 processos correspondentes a 369 freguesias para a sua agregação, para a sua desagregação. A persistência de um modelo de subfinanciamento do poder local que compromete a justa repartição dos recursos públicos, como estabelece a Constituição, e condiciona a resolução dos problemas das populações.
É necessário combater este caminho e reafirmar a defesa do poder local que emergiu com Abril. Um poder local participado, plural, colegial e democrático, dotado de condições e meios financeiros, organizacionais, técnicos e humanos, ao exercício pleno das suas atribuições e competências, com trabalhadores valorizados e dignificados, capaz de responder às aspirações das populações, assegurar a defesa e a melhoria do serviço público municipal e de promover o desenvolvimento económico, social e ambiental. Consumada a imposição das transferências de competências para os municípios, envolvendo nomeadamente funções sociais do Estado, educação, saúde e ação social, em que em termos práticos, mais não é de que a mera transferência de novas responsabilidades, encargos e descontentamentos, transformando os municípios em tesouraria de ministérios, numa clara violação da autonomia local, são claros os problemas que cada uma por si e todas no seu conjunto estão a colocar à intervenção do poder local, aos trabalhadores e às populações. Sendo que certo que a contestação obrigou o Governo a reconhecer a falta de condições e meios para o exercício destas novas competências pelos municípios, nomeadamente na saúde e na educação, o acordo celebrado entre o Governo e a Assembleia Nacional não vai resolver os problemas. A imposição do princípio de neutralidade orçamental, ou seja, a proibição de aumento de despesa pública, significa que áreas há muito sob forte ataque, como são a educação, a saúde, a ação social, a cultura, a habitação, continuarão a ser subfinanciadas com inevitáveis consequências na degradação da prestação dos serviços e das condições de vida das populações. Faltam meios financeiros e humanos e, sem isso, não há proximidade que valha, confirmando a natureza e consequências do processo comprometendo a sua universalidade e qualidade. Não se trata só de uma falsa descentralização e de uma transferência de encargos. O que se configura é um processo que caracteriza por uma mera delegação de competências subfinanciada e tutelada, transformando as autarquias em tesourarias, numa clara violação da autonomia administrativa e financeira. As exigências de reportes absurdos e irrealizáveis para confirmar e controlar gastos nas áreas de competências transferidas são apenas a expressão mais visível neste processo. Impõe-se neste quadro prosseguir a intervenção política exigindo a reversão das transferências e a denúncia das suas consequências, articulada com o exercício dessas competências no sentido de sua melhor resposta e a importância do trabalho de proximidade, esclarecimento de informação às populações e às comunidades diretamente envolvidas. Na área social, passa a ser competências dos municípios o entendimento, informação e orientação de cada pessoa e família, tendo em conta os seus direitos, deveres e responsabilidades. Uma transferência que agravará desigualdades territoriais decorrentes das distintas capacidades de cada autarquia, comprometendo o acesso à proteção social e à garantia de um serviço público acessível, universal e de qualidade. Na educação, um ano ou mais após a sua transferência, importa avaliar os seus impactos, verificar e ajustar procedimentos, ajuizar do relacionamento com a comunidade educativa, manter e reforçar todas as linhas de esclarecimento de informação sobre a natureza e consequência do processo, avaliar recursos humanos exigíveis e atender novas exigências, como é, exemplo, a gestão por administração direta das cantinas escolares, medida de grande importância e desarguentamento no plano da qualidade, mas que reclama meios adicionais. Manter viva a percepção e a consciência de que a defesa da escola pública é do nosso projeto autárquico e do nosso projeto autárquico é inseparável da luta para a reversão da transferência, promovendo a denúncia do que representa, demonstrando a possibilidade e razões para a sua reversão, garantindo a melhor resposta possível enquanto competência municipal. Exigir clarificação da requalificação das escolas, como já hoje foi aqui falado, demonstração das fontes de financiamento, publicação das portarias, alteração ao rácio de trabalhadores, nome docentes e transportes escolares e exigência de uma aprovação de um mapa de investimentos por Conselho que responda à intervenção das 405 escolas mapeadas e não abandonar a reclamação que todas as outras, até às 999 escolas que foram transferidas, sejam consideradas como a inclusão de pavilhões, com a inclusão dos pavilhões desportivos escolares. Renova-se a importância das cartas educativas enquanto instrumento de planeamento e também fundamentação de candidaturas a fundos comunitários. Na área da saúde, como já foi aqui falado pelo camarada Presidente, multiplicam-se as pressões, as chantagens, tentativas de envolvimento dos municípios, face à resistência generalizada, só cerca de 1/3 dos municípios aceitaram essa transferência, e terem em conta que não há transferência que possa ocorrer a não ser que a autarquia assim o deseje. Mais do que a negociação, o que importa é deixar clara a posição dos municípios de considerar não estar a reunir condições mínimas para assumir essas competências. Porque, para muitos, e quando eu digo muitos é a população em geral, a distinção entre a responsabilidade pelas instalações e o atendimento que precisam fundir-se-á no titular da competência, ou seja, toda a gente irá bater à porta das câmaras, como já foi aqui dito. Os transportes rodoviários também já foram falados, nomeadamente o programa da redução tarifária, enfim, essas lingas todas, e eu caminharia para o fim e gostaria de referir isto mesmo para terminar.
A criação das regiões administrativas constitucionalmente consagradas desde 76 e parte integrante do poder local continua por cumprir. Apesar das mais elogiosas referências, inclusive dos que eles têm oposto do seu significado e importância para a industrialização efetiva e para a racionalização da administração do Estado e dos seus serviços, as opções políticas incidem sempre as de afastar a sua implementação. Prometida de novo para 2024, desta feita, sob o argumento da necessidade de avaliação do processo de centralização, o último dos artifícios para obviar a regionalização, até lá, o que teremos será mais centralismo, o fomentar da polémica sobre o mapa das regiões e dos falsos e conhecidos argumentos anti-regionalização, a instrumentalização governamental dos fundos comunitários e o agravamento das simetrias. Não há descentralização sem regionalização e quem afirma ao contrário está a iludir as populações. Por isso temos a necessidade urgente de criação de regiões administrativas, inseparável do cumprimento da Constituição, com legitimidade própria e eleição direta dos seus órgãos, cuja delimitação deverá ser construída com a participação dos eleitos locais, populações e trabalhadores, enquanto instrumento democrático decisivo para o combate às assimetrias regionais e fator indispensável para o reforço da vida democrática e da autonomia local para melhorar a prestação de serviços públicos. Se há lição a reter, é a da importância das funções sociais do Estado e dos serviços públicos e a necessidade urgente do seu esforço e valorização, para assegurar uma prestação universal, solidária, de qualidade e próxima das populações. Estamos a meio de um mandato em que é indispensável o cumprimento dos compromissos assumidos nas eleições com as populações que existem com um conjunto de condicionantes, designadamente no plano financeiro. O peso dos encargos decorrentes da transferência de competências, os custos com bens e serviços, novas empreitadas e o aproveitamento de donos de obra colocam uma maior pressão sobre a gestão e equilíbrio financeiro das autarquias. Quer no poder, quer na oposição, deve ser dada uma grande atenção ao processo de encerramento dos atuais programas financiados pelos fundos comunitários, assegurando que não haverá devolução de verbas e atualização de projetos, caso seja necessário. Acompanhar o processo de preparação do Portugal 2030, que já está na fase de negociação das autoridades de gestão e as comunidades intermunicipais e áreas metropolitanas, e intervindo para que se vá o mais longe possível na consideração de elegibilidades que apoiem o financiamento de projetos inscritos nos nossos compromissos eleitorais. Como se disse, muito foi feito, mas muito mais há para fazer. Assim sabemos e consigamos concretizar os nossos compromissos eleitorais que assumimos para quem nos elegeu. Viva a CDU e desculpem lá por ter tempo.